quase 1 da manhã. Estamos aqui super cansadas. A gente tentou várias vagas diferentes. Nenhuma funcionou. Essa daqui aparentemente tinha funcionado, mas não tá funcionando mais. A Corina ainda acha que é um problema de eletricidade no camping e não do motorhome. Mas a gente não tem certeza e nós estamos muito cansados agora e também já tá muito tarde para ficar mudando de vaga e tentando descobrir o que que aconteceu, o que que tá acontecendo. Então a gente vai agora dormir, vai arrumar as camas, né? Desocupar tudo. E vai dar um trabalhinho, porque hoje eu lavei tudo, toda a roupa de cama, tudo que foi possível. Então tá tudo fora do lugar, com a confusão que deu, né? Quando a gente tava começando a montar as coisas pra live, não deu tempo de guardar nada. Então a gente vai continuar aí nessa saga amanhã. E eu vou gravando aí pra contar os acontecimentos. Dos desejos de sorte. Gente, tô morta, andei pra caramba, andei pelo campo inteiro pra procurar uma vaga com a possibilidade de sinal decente aí da Starlink. Não achei nada. Olha o tamanho de tudo que eu andei. Não achei nada. Só que eu tava tão preocupada em procurar um lugar que eu esqueci de filmar. Podia já ter mostrado o camping pra vocês. Desculpa. Vou ver se amanhã eu saio pra dar uma filmadinha. Que hoje eu realmente esqueci. Ó, pessoal, tava andando aqui com a mamãe. A gente veio pra entrada do camping, onde tem esse estacionamento aqui que é pra guardar motorhome de quem não tá usando. E a gente achou essa vaga aqui, ó, no meio do nada. É uma vaga única, que é pra quem chega fora do horário, pra justamente não fazer barulho e acordar quem já tá estacionado. Ó, então quem chega tarde, estaciona aqui. E aqui tem eletricidade, tem água. Então eu acho que daqui a pouco, quando chegar mais o horário da live, a gente vai vir pra cá, porque aqui tá vendo que é bem aberto, bem descampado. Tem muita árvore em volta, mas a chance da Starlink funcionar melhor é aqui, justamente porque não tem árvore no meio aqui, né? Então vamos torcer para dar certo dessa vez. Vou filmar esse pedacinho da volta aqui para vocês verem um pouquinho do camping, já que eu não filmei toda aquela caminhada que eu fiz. Vamos lá então. A gente tem duas partes e a gente tá vindo aqui para onde a gente está estacionado. Agora, olha que gracinha essa árvore cheia de bolinha vermelha. Tá vendo, gente, como é cheio de árvore? É muita árvore, aí a Starlink não vai, não funciona. Mas pelo menos aqui é tudo asfaltado. Ó, aqui do lado eles têm uma quadra de tênis dupla em 2 redes, ó, enorme. Ó, chegando mais perto aqui, de onde ficam os motorhomes, a gente tem essa rua cheia de cabaninha. Tudo feito de tora, olha que legal. Ó, são 2 apartamentos, né? Por cabana, um A, um B. E aí, no fundo tem uma varanda. E aí você andando, ó, tem um monte de cabaninha. Essa aqui tá com ar ligado, então tem alguém. Aí você vem, você pode alugar a cabaninha para passar o dia, o fim de semana, uma semana. Que tá aqui na beira de um lago. Não pode nadar. Mas para quem tem barco, ou tem caiaque, ou até mesmo gosta de pescar. E para quem gosta de ficar na natureza, né? É um passeião. Olha quanta gente. Essas que estão com as luzinhas acesas, eu acho que deve estar com gente hospedada. Apesar de que você não vê carro de ninguém. Todo mundo sai passear, né? Apenas só que tem várias casinhas que você vê que tá abandonado.
Ó, que estão abandonadas, tipo essa daqui. Eu pessoalmente acho uma judiação, porque para você construir um camping desse, construir um monte de cabana, é uma coisa muito cara, né? E matéria-prima. Só que aqui nos Estados Unidos a mão de obra é uma coisa tão cara, se tornou algo tão caro, que é muito comum a gente ir em camping e ver prédio, construção assim, né? Porque não foi feita a manutenção, tá abandonada, esperando cair, esperando ruir. Porque eles não acham que compensa, que é compensador você fazer a manutenção e consertar o que é necessário. Uma pena. Bom dia, tá um dia lindo aqui hoje. Nossa amiga Amy tá vindo pra cá almoçar com a gente aqui no camping. Eu já pus uma toalhinha. Tem isso aqui que é muito legal, que são esses grampinhos, que é pra toalhinha não voar. É super legal. Que legal a cama do... Caminha rede. Tá vendo ali? Legal, né? Ela deve dobrar inteira aquilo ali. Às vezes é uma cama boa, né? Às vezes encontra uma dessa até mais estreita, não sei. É que acho que essa aí chacoalha e ela não é plana, né? Deve dar dor nas costas de dormir assim sempre. É uma cama de descanso. Tirar um cochilo. Tirar um cochilinho depois do almoço, hein? Interessa ou não? As cachorrinhas estão felizes da vida. Aqui, ó. A Lola ama ficar aqui fora, né, filha? Ali tem a ligação do nosso motorhome, ó. Tá tudo ligadinho ali. E elas estão aqui, ó. A Bibi tá ali. E a Lola aqui. Maior alegria. Na maior alegria. Né? Você brincou bastante com a Elisa hoje? É só cheirar, ó. Estão presas ali na churrasqueirinha. E aí aqui, ó, tem os vizinhos. Esse camping aqui é bem legal. Tá, 1h30 de Memphis, não é muito perto. Mas é um camping que é bem calmo, bem silencioso. As pessoas são super legais. São pessoas que vêm pra cá assim, com frequência. E são bem assim, gente boa, sabe? Que vieram tentar ajudar quando a gente estava procurando a vaga para fazer a live. São solistas, são muito legais. Ó, aqui o nosso motorhominho, que tem um vizinho que tá tocando violão, dele também é motorhome. Aí tem esses daqui, ó, que é uma categoria que eu só vi aqui nos Estados Unidos, que chama quinta roda. Ele tem esse encaixe em cima ali, ó, e encaixa dentro da caçamba da caminhonete, tem um encaixe lá. Então ele é mais estável do que o trailer, balança menos do que o trailer. E eles são muito grandes, tem uns bem grandes e às vezes tem até 2 quartos dentro. De tão grande, porque essa parte aqui de cima normalmente dá para ser um quarto. Aí tem um trailerzinho menorzinho, ó. Outro motorhome. E o trailer, que ele é um trailer tradicional. E aí o trailer você leva, tá vendo essa coisa aqui, ó. Ali são os bujões de gás na frente, fica na frente. Os trailers normalmente não são tão preparados para o frio como os motorhomes. Os fifth wheel, que são esses daqui, quinta roda, eu já não sei dizer. Porque daí se você puxa o carro, você pode sair, passear, sem ter que levar o ônibus, né? Então é legal, mas é mais uma coisa que dificulta um pouco para manobrar. Você não pode dar ré, então tem umas dificuldades. Oi pessoal, saindo agora à tarde aqui do camping. Estamos indo para Memphis, pois hoje tem show lá. Vamos tocar num centro cultural, é tipo um Sesc, assim. Então agora a gente tem 1h40 mais ou menos de estrada pra gente chegar pra passagem de som e tocar lá. A gente
Já tocou lá, se eu não me engano, em 2019. Tem vídeo aqui no canal. Eu vou colocar aqui nos cards pra vocês, então dá pra dar uma espiadinha também. A gente se vê lá, então, em Memphis. Olha, gente, esse aqui é o prédio pelo lado de fora. Grandão assim, porque esse prédio costumava ser da Sears. Aqui era, acho que é Central. É uma loja muito grande aqui dos Estados Unidos de departamento, onde tem tudo, roupa, ferramenta, utensílio doméstico. É uma empresa super antiga, chegaram a vender até casa por catálogo, mas que infelizmente fechou, não existe mais. Aí esse prédio aqui houve uma reforma e tem várias coisas aqui dentro, inclusive esse centro cultural, que é onde a gente vai tocar. Chegamos! As meninas vão por ali, que elas estão com o carrinho, para subir aqui pela rampa. Eu, como tô com o violão nas costas, vou economizar tempo e vou vir aqui pela escada mesmo. E vou virar a câmera aqui para vocês terem mais uma visão pelo lado de fora. É gigante. Aí tem alguém ali dando sessão de fato. É gigante isso aqui, gente. Lá vem elas. Tá tendo aqui alguma feirinha. Enfim. Olha que palco cheio de coisa. Todos os instrumentos. É piano. E frio, né, Elisa? Nós vai ficar mais frio. Então vamos correr que é longe. Vamos lá. Good evening, everyone. Welcome to Crosstown Arts. We're really happy to have you all here. Tonight is actually a very special night for me, especially because I'm from Brazil. So please help me welcome Choro das Três. Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui na estrada, saímos hoje de manhã lá da região de Memphis. A gente acabou ficando um pouquinho a mais com um casal de amigos nossos, a Julie e o Joe. E hoje a gente está pegando a estrada que nós estamos indo para Martin, também aqui no estado de Tennessee. Acho que são umas 3 horas de viagem mais ou menos. E tem algumas coisinhas pra gente fazer por lá, vamos tocar, vamos numa universidade. Como sempre, vamos mostrar aí tudo pra vocês. Estamos passando por um campo de algodão, olha. Branquinho. Bonito, né? Hello! Good. How are you? We made. Hi. Bom dia, boa tarde. Eu não sei muito bem o que seria agora. É quase meio-dia. A gente está chegando aqui na Universidade de Martin, no Tennessee, que hoje a gente vai dar alguns workshops e tocar aqui. E eu vou tentar registrar um pouquinho para vocês que a mamãe não veio hoje. Então vamos lá.
right. That's the right place. Because sometimes you go to the other place and it's more like the way of reading the hand has to be used. If you never... Olha a gente na televisão! É nóis! Oi pessoal, bom dia! Hoje a gente veio tocar aqui numa escola. Vamos tocar para a classe da filha do Maica. Não acho que eu vou poder mostrar porque são todas crianças menores de idade, mas dá para vocês terem um gostinho aqui da entrada da escola. Because this step is called miudinho. That means little teeny tiny. So it's supposed to, you almost don't move from your place. Gente, isso aqui é uma cápsula do tempo. Então fizeram isso agora, ó. Foi enterrado em 1973 e aberto em 2023. Então lá em 73 eles colocaram aqui um monte de coisa que era típico da época. E agora em 2023 eles abriram para ver o que foi colocado aí. E a gente vê isso às vezes em filme, algo muito legal, né? Bom, agora nós vamos embora, vamos voltar lá para casa do Maica para começar a arrumar e se preparar para a live, que hoje é dia de live. E aí, Corina, chegamos. Chegamos no camping. Fiz o check-in. Aqui tem gente 24 horas, que eu achei ótimo. E aí a gente está seguindo o carrinho, que é o ranger que tá de plantão, né, até meia-noite, que vai levar a gente até a nossa vaga, que é muito grande esse camping. Tem 3 bolsões desse aqui, ó, tem pra lá, pra lá, pra lá. Não tem uma árvore, aí a internet vai funcionar. Tá cheio, gente. Cheíssimo. Olha a nossa vaga. Retinha, limpinha. Nossa, que maravilha, gente, que maravilha de vaga. Olha lá, gente, ali é decorando o motorhome pro Halloween. O que é isso aí, Lia? Isso aqui agora é uma aranha. Agora esses que estão na janela é um adesivinho que eles têm aqui próprio de janela. Então ele não tem cola, mas ele gruda no vidro. Então é bem legal que depois é fácil de você tirar e você pode reposicionar. Ó, a gente comprou essas cartelas aqui.
Foi baratinho. Foi menos de 1,27 que tá marcado aqui, porque tava na promoção. Acho que foi 99 centavos. Aí você vem, tira o adesivo. E aí, ó, ele aparece dos dois lados, tá vendo? E ele não tem uma cola assim, né? Não é uma coisa que gruda no dedo igual. Eu acho que é o tipo do plástico. Não tem cola, não é bem um adesivo. E aí você cola, né? Bota, ele grudou aqui, ó. Vai ficar legal à noite, quando estiver escuro lá fora, a gente acender a luz aqui de dentro. Aí quem vê de fora vai ficar legal. Sobreposição, é um bigode ou então um topete. Vocês podem escolher. Saindo aqui na chuva, no frio, enfrentando as intempéries da natureza para fazer mais um show. Eba! Vou virar a câmera aqui para vocês verem que legal que é esse camping, que dá para ver mesmo com o tempo feio. Peraí. Nós estamos aqui na beira de um rio, ó, enorme. E tá acontecendo alguma coisa ali que tem todo um pessoal reunido ali naquela... Ah, será que é um restaurante do camping? Não sei. E aqui tem pouquíssima árvore, tá vendo, gente? Então aqui seria assim um lugar ideal para fazer uma live, né? Porque a Starlink vai funcionar direitinho. Mas a gente não vai estar aqui de quinta-feira. Então não vai dar. Olha que legal as lâmpadas aqui, ó. Cada uma tem um bicho. Ó, um viadinho, um elk. Ali algum passarinho. Ah, eu não sei o que é esse. Um guaxinim? Olha, Elis, o que é isso aí que você tem aí? We don't know how, but we make it look like we did. Right? Anyway, so those Yes. are the bar. My brother and I playing mandolin and guitar stuff. Nice. Thank you. Yeah, I wanted you to have every one of them. And then I can get her other instruments. Okay. Yeah, I That's think all. that'll be the. That's Yeah. what am I trying to say? Originals. Originals. What is that? You like tangerine? A tangerine. And lots of candies. Caramels and Candies? coffee candies. You're welcome. Thank you, Kurt. You We know, love I it. didn't It's get very sweet of you. Oh, my pleasure. Gente, vamos assinar aqui a parede do teatro, do Focal Point. Vamos lá. Por trás das cortinas da esperança. Oh, uau! Ok. Olha, gente, é tudo assinado. Everybody that plays here signs it. Is it? Everybody that plays here signs the wall? Everybody that plays signs the wall, and then this wall used to have posters, but we took them down when we did the stairs. Okay. Over there, right? Anywhere, Anywhere? anywhere. If you could reach the ceiling, you could do. Somebody did the ceiling. Oh, yeah, I can't. Aí. Falta a Corina só. Falta só a Corina. And here we put. O que você vai por aí? Eu ia pôr bandeirinha do Brasil. E aqui embaixo do palco temos o camarim. Conferindo aqui se ficou alguma coisa. Não ficou nada para trás. Então agora vou mostrar aqui para vocês. Agora vamos embora. Vamos comer que eu tô com fome. Nice. Essa parte não sei. Que parte é essa?
Terceira. A wee bit Irish. A gente veio aqui no Museu de Arte de St. Louis e demos uma paradinha aqui no café para tomar uma sopinha para esquentar, que o tempo tá horrível lá fora. Sopinha de cebola gratinada. Yeah, so cute. Ele pediu panquecas. Pour for Pancakes. Pour for your video. Okay. E aí, bom? Is it good? Today is like one of the worst days That you would have of in- Brazil. Yeah, Really? in São Paulo. Would Look be out tonight. It's going to get colder, unfortunately. It's supposed to drop in the 20s, which is pretty. Ó, eu não sei quem aí já experimentou essa sopa. É uma sopa de cebola, que você tem que refogar a cebola até ela ficar marronzinha, caramelizada, que vai dar a cor. Aí você põe um pãozinho, queijo e gratina. Uma delícia. Gente, depois ali de comer um pouquinho, aproveitar o restaurante, a gente veio dar uma espiadinha aqui na exposição. Então vou virar a câmera e vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Não vai dar pra mostrar tudo, mas dá pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Entrando aqui então, olha isso aqui que bonito. A gente já começa bem colorido. Eu tenho um fraco por escultura. Gente, isso aqui é um Picasso. Isso aqui é retratando o naufrágio do Titanic. E aí? Nossa, eu já achei que ia vir no Museu de Arte, normal, né? Tinha um monte de... Aí primeiro que entrei na sala e vi a bailarina do Degas. Falei, não pode ser. Nem sei, será que é a verdadeira? Você Não leu tô ali? nem acreditando. Eu li, não tá falando nada que é Então réplica. E daí tem vários pintores que eu gosto. Tem o Van Gogh, tem Monet, tem Manet, tem Gauguin. Esse aqui é um busto do Victor Hugo, feito pelo Rodin. O Rodin é aquele escultor que fez aquela escultura famosa do beijo. Pessoal, tem mais duas esculturas do Rodin. Esse aqui tem essa mão. E o homem velho. Olha esse quadro, tela em óleo, do Henri Fantin Watteau. Será que é assim que fala, Elisa? Parece que tá 3D. Maravilhoso, olha isso aqui. E essa maravilha aqui, ó, tá do ladinho de um Van Gogh. Reconheci de longe esse aqui. E outra escultura aqui. Essa também é do Degas. Eu sou encantada com escultura. Detalhe do cabelo. Aqui a nossa amiga tocando bandolim. O que ela tá tocando aqui, ó? Vamos ver. É uma guitarra inglesa. Era um instrumento muito fashion, estava muito na moda.
nos anos de 1740. 740. Na década de 40, o negócio era tocar guitarra inglesa. Gente, olha o que eles fizeram aqui nessa sala. Gente, essa xícara aqui deve ser uma delícia de beber café. Porque olha como ela é fininha. Viu aqui as musas inspiradoras, né, da arte. Então aquela lá da música e essa aqui deve ser da literatura. Então uma é a musa Calliope e a outra é a Euterpe. Então essa é a Calliope e outra é a Euterpe. Eu olhei de longe e eu achei que ele tinha colocado um pano em volta da escultura. E não é mármore. Que perfeição! Impressionante! Esse aqui é um Renoir, ó. É um retrato do pai dele. Ele pintou o pai quando ele tinha 70 anos, ó. E o pintor tinha 28. Esse aqui é de um pintor espanhol, Inácio Zuloaga. Mais esculturas romanas. As cerâmicas deles. Olha esse bracelete. Dava pra usar hoje em dia. Eles têm um pouquinho aqui de arte romana, bizantina. Olha, adoro mosaico. A gente que estuda na escola. Que coluna é essa aqui, pessoal? Quem vai adivinhar? Tararara. Parabéns se você disse Corinthians. Beautiful. Gente, olha esse colar. Você não usava? Eu usaria esse colar, qualquer um deles. Desse brinco. O que é isso aqui? Isso é brinco. Isso é brinco. Fibular. O que é fibular? É um capacete, gente. Olha o capacete de Ares. É da Grécia. Ah, tem outras coisas. E aí, Elisa, valeu a pena? Nossa, que surpresa. Pensei que eu só ia poder ver a bailarina de Degas, o Van Gogh e essas coisas romanas e gregas na Europa, quando eu fosse de novo, né, que vai demorar. Infelizmente a nossa visita está sendo muito rápida, porque a gente vai na casa do irmão do Curtis, a gente vai se encontrar para conversar, tocar um pouquinho, jantar. Então a gente tem que ir embora, porque a gente está uns 40 minutos da casa dele.
Mas olha que espetáculo de museu. Fica a dica para quem vier para St. Louis. Esse museu é gratuito, não, você não paga nada para entrar. É enorme. A gente não viu quase nada, tem muita coisa ainda para ser vista aqui. E aparentemente os museus aqui nessa cidade são todos gratuitos. Então, se você tiver a oportunidade de vir para cá, não perca essa chance de vir conhecer, tá bom? A gente se vê aí nos próximos acontecimentos. So we came back to the campground, we got our instruments, and Kurt's is taking us out to dinner at his brother's house. And they made dinner for us. What is the name of his wife again? Emily. Emily. He said that Emily is a very good cook. And so we'll have some Italian dishes tonight, I right? think so, yeah. I think she said eggplant and Meatballs, all the good pasta. stuff. Yeah. And so Kurtz and his brother, they play music together. And his brother, And his wife plays too. his wife plays too. His brother lives like 1 mile away from the campground, really close from where we are. And he used to be a painter, and he paints also some arts, not just houses. Right. Right. So we'll see how this goes. Yeah. I think you like it. Gente, olha como que o pessoal foi fazer caminhada hoje, ó. A Elisa tava de gorro. Cachorro não tem gorro. Cachorro não tem gorro. Ó, ela pôs um casaco tipo jaqueta, um pulovinho de lã. A Lola também, ó, um casaco bem fofinho e um casaquinho de lã por baixo. Tá um frio da bexiga ou não? Tá 2 graus lá fora. Gente, a Lola tem uma coisa muito engraçada. Ela não gosta que a família se separe. Então, eu vim aqui com a mamãe no predinho aqui onde tem a máquina de lavar roupa, a secadora. E a Lola veio junto. Aí a mamãe ficou aí dobrando a roupa. Eu ia voltar pro motorhome, porque eu tenho uns e-mails, umas coisas para responder, coisa para fazer no computador e tal. Ia levar a Lola, mas ela não vai. Ó, ela empaca. Vamos, filha, vamos embora? O predinho tá ali, ó. Ela empaca e não vai. Vamos? Vamos? Então, é estranho isso. Nunca vi cachorro assim. Mas, por exemplo, a Elisa acorda mais cedo, que ela tem que fazer uns exercícios dela, e aí sai pra caminhar com a Lola. E a Lola não quer ir sozinha, tem que ir mais alguém com a Elisa pra ir de 2, assim, pelo menos 2 pessoas da família
pra ela sair. Senão ela empaca, fica olhando pro motorhome e não sai. E era a mesma coisa no Brasil. Às vezes eu saía, né? E tentava ir andar de bicicleta e tal. E aí queria levar ela. Aí ela ficava morrendo de medo. Não vai só com uma pessoa. Ela quer sempre ter dois, né? Né, Lola? Cachorro esquisito. Vou pôr roupinha. Ai, quentinha. Essa humilhação em câmera. Eu, um cachorro selvagem, valente, botando roupinha. Põe o outro por cima, igual você fez. Tá frio lá fora. Vou pôr ali, tá? Acho que não tá forte o suficiente o aquecedor pra ela. Pronto. Muito bem, mas tá de roupinha. Ai, que belezinha, meu nenê. Gente, estamos aqui no motorhome, Lia trabalhando lá, eu daqui. Olha o vento. Não sei se deu pra ouvir, mas tá ventando muito. À noite também fez o maior barulho de vento. Tô impressionada que o motorhome nem mexe. Nem mexe. Você ouve o vento passando por ele e muito forte, umas rajadas muito fortes. A árvorezinha ali tá dançando. E estamos de boa aqui. Tudo quentinho, né, mamãe? É, tô fazendo os pratinhos agora. Tá quentinho aqui. Hoje a gente tem que colocar mais gás propano, porque a gente usou muito gás para manter a casa quentinha, né? E também eu tenho deixado o aquecedor da água ligado o tempo inteiro, porque a água é fria, como aí no Brasil também. A água em São Paulo, onde a gente mora, fica bem gelada no inverno. Aqui não é diferente, fica até mais frio. Então eu deixo ligado também para evitar que o aquecedor congele numa queda de temperatura durante a noite, por exemplo. Tia, tudo bom? They open it up as an art gallery. So there's like artist galleries in there at the top floor. First Missouri State Capitol. Christmas time, they make there's trick-or-treaters there. In Christmas time, they have all kinds of characters dressed up as Christmas characters, and for the general public, just to have fun with, you know. That's Nice, what a cute town. yeah, I thought Look you'd at like that. this. Oh, it even gets better than this. Yeah, wow. This is kind of the newer part of And it. what was this area originally? Mostly the original part of the town of St. Charles. You know, the old part of the town, as far as that goes. But I mean, was it a farmland? Why there Fur is a town? Fur trappers, really. Were a lot of fur trapping along the rivers and stuff like that. What is fur trapping? Oh, well, like beaver, they would make hats out of them back in the old Oh, I see. days. Or, you know, coats, big Uh-huh. fur coats and stuff. And that was a big industry in St. Louis and St. Charles. Coffee shop. Nice brick. Yeah, this is kind of a neat building here. It's People are walking outside. Yeah, you know what they're doing, they're taking their kids what they call trick-or-treating. And during Halloween, you know, they just get candy for their kids. And I guess some of the businesses are open and doing that, participating in that. Oh, look at that one. Parece que é menos, né? That's so cute. It's a minion. That's true. Dark mini. Tell me to slow down if I need to. Oh, it's okay. The dinosaurs. Monster. That's great. They're kids? Yeah, they got some kind of costume on. Yeah, Elisa, if you get that kind of costume, you can trick or treat. Nobody will know that you are not a kid. Yeah, that's true. We can go together. I'm a big kid. I am too, honestly. I'm bigger than my folks in school, but
I'm in 3rd grade. Olha o diabo. So it's a big thing up here. We don't really do anything with It's Halloween today ourselves. Halloween or tomorrow? Today is Halloween, yes. I So thought it was that's why you're seeing all this crazy stuff. It's Ah, mamãe ia ter gostado de ver. I thought that kids would go out later when it was dark. well, the young ones probably are just doing it. It's so cold too. I would imagine. Yeah, and now it's light. There's light. It's light out and it's just gonna get colder as the night goes on. So that they're probably trying to get an early start What on a it. cute little town. Yeah, I thought you'd like it. Yeah, it's lovely. There's a lot of old buildings here. It's a very nice town. Yeah, it's kind of a cool place. Yeah, they take advantage of the holidays. They always do something special for special holidays, stuff like that. E aí, Elisa? So the name of this is, by the way, the name of this is an Esty organ. It's E-S-T-Y. So it's an Esty Chaplin organ. So that's from about between 41 and 44. S-T-E-Y. Yes, it's yeah. They made pianos. They made organs. They still exist? Mm-hmm. I don't know if they still do it. I don't know about that. But what's funny is that these baffles under here with the strings, we had to have those replaced. They rotted and they broke. Não dá pra We had ver. to find somebody who could replace these because it's rare. Yeah, I would imagine. Yeah, so we went to a place in Alton. They found leather from World War II, and they actually used World War II leather and straps to replace it. So it's still all From back authentic. Yeah. Yeah, it's not replaced. Yeah. 70, 80 Yeah. years. But it's so funny because it just folds up. The little things come down, folds Yeah, up. I know. It's like a suitcase. suitcase. Yeah. Gente, isso aqui I vira like your sweater. uma malinha. Ele abaixa aqui. Too much. Essa parte aqui levanta e desce, encaixando isso aqui embaixo, ó. Ó o trinco aqui, ó. Like this. Ah, if you can. Yeah. See, you fold these in, Fold it out, and down it goes. grab that handle then. Got it? Down it goes. It'll fold into a box, you snap it. There you go. And you have a bag, a suitcase. I don't know. We have It weighs about A 70 box. pounds. But lift, try to lift that. Wait a minute, Vai lá, Corina, tenta levantar. Lift that. Okay, let's see. it's really It's heavier. ridiculously heavy. The chaplain had muscles. I don't know if I could. She can just Wait a lift minute. it. Just try to lift it. Maybe you could keep it upstairs. Yeah, we should. Yeah, we There we go. should. That'll do it. One of them's good. Okay. There's that one. Okay. Try. Just lift. It's ridiculous. It's ridiculous. Watch this. That's like 50 or 60 pounds. Uau. Oh my God. So World War II cover. All covered to go. So I mean, this is old. You know, this is. It looks this is- original. It is Oh, it is. original. Yeah. This is from 1944, 1945, whatever you're gonna do. Yep. Wow, look at that. Yeah, Things were made to last. Yeah. absolutely. Yeah. Yep. Little holes there, like a little bit of thing there. And so this is like, and all somebody hand stitched that. Somebody stitched that. Somebody did the piping. You know, the piping on that. Strong band. My mom. Okay. But it was a priest. You know, a chaplain. I think chaplains are little scrawny people. I don't know how some scrawny little. It's the power of God.